O senhor mostrou uma coisa enquanto eu estava a falar. E eu não tinha razão em quem. Parece que está a dar a proporção de ver. A realidade está infiltrada na ilusão. Eu penso nisto. Originalmente era a relação entre a terra e a morte é uma ilusão para o especialmente porque o amor, como uma adolescência, precisa ser parte a parte, recíproco. E esse primeiro, por isto, inicialmente era recíproco, o Adão e Deus. Só que depois, essa reciprocidade quebrou-se. Então, essa inversão entrou-se. Deus sempre continuou a amar, mas o humano continuou não. Então, por causa dessa quebra de escolha, está nessa confusão. Então, entre a primeira inversão, e eu digo como uma metade de luz, mas esta luz uma um buraco dentro da vida, e este buraco também quebra de forma ruptura com a relação diretamente com Deus. Agora, o que tem de acontecer? O princípio da reciprocidade tem de ser mantido. Então, Deus escolhe, isto é importante, a gente é voluntário entrar no nosso meio. Por essa vontade, a reciprocidade é restabelecida. Então, ele entra neste molde que nós quebramos, que neste molde que nós quebramos isto é o buraco. Então este molde é a vida humana caída, educada. Então ele faz de maneira a encaixar completamente neste molde. Só que como ele prevalece, ele consegue restabelecer a ligação. Agora, este exemplo da ligação pela cruz de Deus. Só que eu tenho de orar mais sobre isto, porque está a ver e através da cruz de Cristo, a cruz descruza literalmente a cruz está eternamente a descruzar toda a inversão que está permeada na realidade, até a combinação dos conceitos.
está a ver. Mas o código ainda está assim. Um dia assim. Peço desculpa, não tenho dado a seguir muito, porque esta semana tem sido complicado. A partir da semana que vem já tenho tempo para seguir o trabalho. Sim. Mas hoje estive lá o Ricardo, nosso amigo, está a ser bom. Só que é importante cativarmos os outros. Desculpa. Acho que toquei com o pé. Ah, não fala. That's a really good question. Because you might say, isn't this like having an imaginary friend? Isn't this like having an imaginary friend? Podemos pensar, bem, aquilo que tu pensas não será pouco mais ou menos teres um amigo imaginário. Or as Sigmund Freud said, isn't this just projecting our desires into what happens? Ou como Freud disse, não é que nos projetar para os nossos desejos. And of course, if God doesn't exist, E é evidente que se Deus não existe, that would be a very good explanation for why people might then believe in God. isso poderia ser uma boa explicação para o facto de as pessoas inventarem alguém como Deus. Although, of course, if God doesn't exist, É evidente que se Deus não existe, you could say, sorry, if God does exist, se Deus existe realmente, you could say the reason why people don't believe in God a razão pela qual as pessoas não creem em is Deus, that they don't want to believe in God. é porque não querem crer em Deus, They don't want an ultimate judge. não querem um juízo último. So religion might be a delusion. A religião pode ser uma ilusão. Atheism might be a delusion. O ateísmo pode ser uma ilusão. How do we know that if God exists? Como é que nós sabemos se Deus existe? Ultimately, I would say, Em última análise, eu diria, you need to know whether there's any evidence. temos que perguntar se há evidências, se há provas. In the story we looked at tonight, Na história que lemos esta noite, Jesus makes the claim Jesus faz a afirmação sobre that he is God. que Ele é Deus. And then he backs that claim up E depois Ele dá substrato a essa afirmação through the things that he does, pelas coisas que faz ultimately by rising from the dead. e, em última análise, ressuscitando dentre os mortos. And you can investigate those claims E podemos investigar essas as afirmações you look at the historical sources. ao lermos as fontes históricas. And actually, the claim of the resurrection is one we'll look at tomorrow. E a afirmação sobre a ressurreição é uma que iremos examinar amanhã. So we'd encourage you to come back to that. Portanto, deixem-me encorajar-vos a voltar para falarmos sobre esse tópico. But one other thing, Mas uma outra there's coisa, never been a culture in the world that's been completely atheistic. não há nenhuma cultura no mundo conhecida que tenha sido completamente There seems to be a universal desire for something beyond the material world. Parece haver um desejo universal de algo para além do mundo material. Normally, desires relate to reality. Geralmente os desejos têm a ver com a realidade. Thirst, water. Sede, água. Hunger, food. Fome, comida. Is our desire for the supernatural O nosso desejo pelo sobrenatural the only universal desire that has no corresponding reality? será o nosso único desejo que não tem correspondência na realidade? Or is it something we should think deeply about? Ou é alguma coisa sobre a qual devemos pensar realmente a sério? Muito obrigado, Michael. Outra pergunta que não está totalmente relacionada, mas quando existe traição, por que é que não existe amor? Se existe amor na mesma, já não se graça para ele. I talked about how relationships may come to an end. Eu falei sobre como o facto das nossas relações por vezes chegam ao fim. And the tragic reality is that sometimes that's because
there is cheating. E por vezes a realidade trágica é porque há alguém que engana o outro. And that is really painful. Isso é profundamente doloroso. And sometimes people say, E por vezes as pessoas dizem, oh, it's because I stopped loving them, foi porque eu deixei de amar aquela pessoa. and now I've chosen to love someone E else. agora escolhi amar outra. But actually, love is not just an emotional reaction we have. Mas o amor não é apenas uma reação emocional que temos. Love is a choice we make. O amor é uma escolha que fazemos. And we see that with parents, don't we? Nós vemos isto com os pais. If a parent says, Se pai ou mãe diz, I don't really like my child today, eu hoje não amo o meu filho, a minha I'm not filha. feeling a great degree of love, Eu não sinto grande grau de amor. they're quite sick, Eles são and insuportáveis. they're a bit annoying, São chatos. so I'm just going to leave them. Portanto, vou-os deixar. Would we admire that? Aceitaríamos, admiraríamos isto. No, we recognise, at least with parents and children, Nós conhecemos, pelo menos com pais e filhos, that love is a commitment. que o amor é um compromisso. Actually, love is always a commitment, Na realidade, o amor é sempre um compromisso. which means sometimes it's hard. Significa que por vezes é difícil. And real love is sometimes choosing to go against your feelings. E muitas vezes o amor verdadeiro significa que nós vamos contra aquilo que sentimos. But our problem is we live in a culture that often is encouraging us always to go with our feelings. Mas a nossa cultura é que encoraja-nos a fazermos sempre o que sentimos vontade de fazer. Which in the short term might give us happiness. O que no curto prazo nos pode dar felicidade, In the long term, it won't. a longo prazo não o fará. Obrigado, Michael. Falaste ontem também que a felicidade não devia ser o alvo final da nossa vida. O mesmo acontece com o amor. Actually, I think this is one that is different. Eu acho que há uma diferença. Happiness, I would say, is a byproduct of something else. A felicidade é derivado de alguma outra coisa. If you seek happiness itself, it will elude you. Se nós procurarmos deliberadamente a felicidade, ela acaba por nos escapar. It's the kind of thing we get when we're not actually looking for it. É aquilo que nós obtemos quando na realidade não estamos a fazer disso a nossa procura. But actually, the Bible does say that the heart of who God is love. Mas na realidade a Bíblia diz que o coração, o centro daquilo que Deus é o amor. And He created us out of love and for love. E Ele cria-nos por causa do seu amor e para o amor. So I would say it is wrong to pursue happiness as our ultimate goal. Eu diria que é errado nós lutarmos pela felicidade como o alvo final e último das nossas vidas, It is not wrong to pursue love. mas que não é errado querermos, desejarmos o amor. Because that is actually what we were created for. Porque é para isso que nós somos criados. And of course, in love, No amor, we often experience happiness too. nós também experimentamos a felicidade. But if happiness is the only goal, Mas se a felicidade é o único objetivo, then, as we just said, sometimes we won't continue to love. como dissemos há pouco, muitas vezes não continuaremos a amar. Because sometimes being loving doesn't always make you happy in the short term. Porque ser amoroso muitas vezes não nos faz ser felizes no imediato. Vamos agora falar aqui de duas questões. Queria perguntar como podemos explicar o que é amar realmente uma pessoa. How do we explain what is to love someone? That's a really profound question. É uma pergunta profunda. One of the great things about knowing God and Jesus Uma das coisas espetaculares de conhecermos Deus em Jesus is that we know the God who is the source of love, é que conhecemos o Deus que é a fonte do amor. but we don't just know that God is love, Não nos limitamos a saber que Deus é amor. we also see the perfect expression of love. Vemos igualmente a perfeita expressão do amor. And the Bible says that the greatest expression of love E a Bíblia diz que a expressão mais completa do amor was what God did for us in Jesus. foi aquilo que Deus fez por nós em Jesus. Jesus didn't die for us because it made him happy. Jesus não morreu por nós porque isso o fez feliz. He died for us because he loved us. Ele morreu por nós porque amou, porque nos ama. And he wanted to bring us into that relationship with love. E nos quer trazer para essa relação de amor. So
So we discover that love is costly, Portanto, descobrimos que o amor tem um preço and love involves commitment. e envolve também compromisso. And actually, we want to then reflect that kind of love in our relationships. E nós queremos refletir esse tipo de amor nos nossos relacionamentos. So as I seek to love other people, Portanto, quando procuro amar os outros, I'm thinking, how can I reflect what God's love is like? interrogo como é que eu posso refletir o que é o amor de Deus. So there's a sentence in the Bible that says, Há uma frase na Bíblia que diz: husbands love your wives maridos, amai vossas mulheres as Jesus loved the church. como Jesus amou a igreja. That is a very scary sentence. É uma frase muito assustadora. Because how did Jesus love the church? Como é que Jesus amou a igreja? He died for it. Morrer por ela. And so it's saying, I am to love my wife like that, E está a dizer: bem, mas eu tenho que amar a minha mulher assim, sacrificially and completely. de forma sacrificial, de forma completa. So love is about giving of oneself. Portanto, amar é dar de si próprio. And that is scary. Isto é assustador. We think, if I give my love to others, Porque se eu dou o meu amor aos outros, pensamos nós, will I have anything left? o que é que me sobra? But what if two people are committed to loving each other sacrificially? Mas o que é que acontece se duas pessoas se comprometem, desculpem, a amarem-se uma à outra de forma sacrificial? That is a really profoundly beautiful thing. É algo profundo, é algo belo. So instead of holding back our love Portanto, em vez de guardarmos o nosso amor, defendê-lo, out of fear, o nosso medo, we can offer it unconditionally. podemos oferecê-lo de forma incondicional. And ultimately we can do that E, em última análise, podemos fazê-lo because we know that we're loved by God Himself. porque sabemos que somos amados pelo próprio Deus. I won't always be loved perfectly by other people, Eu não serei frequentemente amado de forma perfeita pelas outras pessoas, but I will always be loved perfectly by God. mas eu serei perfeitamente amado por Deus. And that gives me the security to love others even when they sometimes fail me. E isso dá-me segurança para amar os outros, mesmo quando essas pessoas me falham. Obrigado, Michael. E agora eu queria terminar com a pergunta mais falada. E a pergunta é: escolher morrer por alguém parece difícil. Não, porquê que Jesus não podia reconciliar as pessoas e com Deus? Why did Jesus reconcile people to God without that? I guess it depends why someone's dying for someone else. Eu acho que depende de qual a razão porque alguém morre por outro. If we're walking back over the bridge tonight, Se formos a atravessar a ponte, and I look at Joe and I eu say, olhar para o Joe e Joe, I love you so much, Joe, eu amo-te tanto, and I jump off the bridge, e salto da ponta abaixo. that would be weird. Isto é impressionante. And that would not be love. E não seria amor. That would just be stupidity. Seria estupidez pura. But there are times when people die out of love, Mas há alturas em que as pessoas morrem por amor, or are willing to give their life. ou estão dispostas a dar a sua vida, Actually, we saw that depicted earlier in one of the films, didn't como we? nós vimos num dos filmes, Where someone is willing to take the other person's place. quando alguém está disposto a assumir o lugar do outro. And actually, not just in fictitious stories, Não apenas em histórias fictícias, but in real life. mas na vida real. In the Auschwitz concentration camp, No campo de concentração de Auschwitz, there was an incident where certain individuals were going to be executed houve um incidente em que alguns estavam a ser levados para a execução, in the place of others that had escaped. por causa de alguns que tinham fugido. And one of these men, so that's in at random, E desses homens, selecionado assim ao acaso, broke down in tears, saying about his chegou a family. chorar pela sua família. So another man stepped forward, Portanto, outro homem avançou no seu a priest, padre, Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe. Kolbe, And he said, I will take his place. e disse: eu tomo o lugar dele. And so they let him go instead. E, portanto, aquele homem que se desfez foi salvo. And he was put in solitary confinement, Foi colocado em confinamento, starved to death. foi deixado morrer. Actually, he didn't die through starvation. Não morreu de fome. They eventually had to poison him because he didn't Acabaram die. por
pelo matar novamente, ele não morria facilmente. But he gave his life in the place of someone else. Mas ele deu a sua vida em lugar de Deus. And I remember going to Auschwitz and standing in the cell where he died. E lembro-me de ir a Auschwitz e de estar na cela onde ele morreu. That is a beautiful picture of what Jesus did. É quadro espetacular daquilo que Jesus fez. The Bible says that because of the wrong things we've done, A Bíblia diz que por causa dos erros que nós fazemos, ultimately there is a punishment that we deserve. em última análise, nós merecemos castigo. There is an eternal justice that should be given out. Há uma justiça eterna que será aplicada. And Jesus says, I'm willing to take that justice. E Jesus diz que eu estou disposto a assumir essa justiça. I will take your place. Eu vou tomar o teu lugar. I will take what you deserve. Eu assumo aquilo que tu mereces. That isn't stupid. Isto não é justo. That is a sacrifice. É um sacrifício. And that is the most ultimate form of love possible. E é a forma de amor mais profunda que existe. And as you discover what that really means, E quando se descobre o que isto significa, that totally changes your view of God. isto muda completamente a nossa visão de Deus. Jesus said, Jesus afirmou: I have not come to be served, eu não vim para ser servido, but to serve and give my life as a ransom for others. mas para servir e dar a minha vida como resgate por muitos. When most people think about God, Quando a maior parte das pessoas pensa em Deus, they think it's all about what I have to do for God. é tudo, geralmente pensa o que é que eu tenho que fazer para Deus. And Jesus says, no, it's about what I do for you. E Jesus pensa de outra maneira, é aquilo que eu faço por It's ti. totally the other way around. É totalmente pernas para o lado. There are great questions. Perguntas espetaculares. If I didn't get to answer your questions, Se não respondi à sua pergunta específica, please come and grab me afterwards. venham ter comigo depois. Or if you had another question. Se tiverem outra pergunta, Can I just mention, finally, one thing? deixem-me só em última análise dizer uma coisa. On your chairs, there's a feedback form. Nas vossas cadeiras há algo para dar um bocadinho de feedback sobre a palestra. We would love to know your feedback. Gostaríamos de receber o vosso You feedback. can be completely honest. Podem ser completamente honestos. Write it in Portuguese and I won't know what you're saying about me. Escreva já em português, eu nem vou descobrir o que é que estão a dizer mesmo. But it might be that actually you want to find out more about this Mas talvez queiram saber mais acerca do que aqui falamos. and investigate the claims of Jesus further. E investigar mais as afirmações de Jesus. Tick the box. 12, 7, E então ponham uma cruzinha aqui neste quadradinho que quer saber mais. Yes. Quer Saber. saber mais. Mais. If you're saying, actually, I would like to know how to begin this relationship with Jesus. Se estão a querer dizer, eu gostaria mesmo de saber como iniciar esta relação com Jesus, Tick the box. Conta comigo. ponham uma cruzinha aqui nesta. Eu disse perfeitamente. And if you tick the box, then leave your woman, your faculdade, and your castle, and your cigarette. Portanto, deixem estas coisas que eu disse tão bem. And then leave them on your tables and we'll catch them again. Deixem-me ali na vossa cadeira, está bem? Thank you very much. Muito obrigada. Agora vamos dar uns minutos para preencherem o formulário e já vai ter os anúncios finais para ele. Até já.